Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. A aula de hoje, vamos falar sobre as imunidades genéricas. Sobre imunidades genéricas, previsão artigo 150, inciso 6 da nossa Constituição Federal. E o que nós temos lá no artigo 150, inciso 6? Nós temos, na verdade, 5 alíneas que trabalharão com as imunidades genéricas e nós iremos analisar uma a uma. Agora, veja, quando falamos sobre imunidade genérica, ou seja, tudo que estiver nesse artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, você já tem que pensar imediatamente que quem está aqui vai ter, na verdade, sorte de não pagar imposto. Por que eu digo sorte de não pagar imposto? Porque, primeiro, que é sorte realmente a pessoa que não precisa pagar imposto. Mas o detalhe principal é saber que quem está nesse dispositivo, em que pese ter essa sorte de não precisar pagar impostos, terá, no entanto, que pagar as demais espécies tributárias, como taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimo compulsório. Então, eu tenho já que trazer aqui em mente que, se falar em imunidade genérica, a imunidade genérica, essa sim refere-se tão somente aos impostos. Na aula passada, nós comentamos sobre as imunidades específicas. E as imunidades específicas é quando a imunidade é para um tributo em específico. A Constituição Federal diz, não vai incidir esse tributo em específico. E a imunidade específica, ela pode alcançar qualquer espécie tributária desde que haja previsão na Constituição. Mas a imunidade genérica, não. A imunidade genérica é tão somente para os impostos. Por isso que você tem que ter muita atenção para não cair em nenhuma pegadinha. As provas de concurso, geralmente, muitas bancas, aqui, desde que aquelas que vão pela literalidade da lei, até para as mais jurisprudencialistas, elas tendem a fazer pegadinha de trazer uma das hipóteses das alíneas do artigo 150, inciso 6 da Constituição, e dizer que a pessoa tem imunidade de tributo. Tributo é o gênero. E desse gênero, eu tenho que lembrar que há 5 espécies, sendo que os impostos a que se refere a imunidade genérica é apenas uma dentre as 5 espécies tributárias. Logo, aqui nada de confundir para falar que as pessoas que estão listadas nesse dispositivo não vão pagar tributo. Não, elas só não vão pagar os impostos. A imunidade genérica é tão somente dos impostos. Vamos então iniciar a análise para verificar quem são essas pessoas que têm sorte na vida de não pagar imposto. E na hora da prova, até, se de repente der um branco em sua mente para você se lembrar das imunidades genéricas, escreva essa palavra, sorte. Vai te trazer sorte. Primeiro, porque você está atraindo a sorte para você. E, em segundo lugar, porque das 5 alíneas que estão no 150, inciso 6 da Constituição Federal, 4 já estão bem definidas ali na nossa sorte. É só você escrever e acompanhe aqui comigo. Então, quando eu escrevo sorte, temos aqui a primeira das imunidades é a imunidade recíproca, que está já na linha A do artigo 150, inciso 6. A segunda é a imunidade dos templos de qualquer culto. Essa imunidade dos templos de qualquer culto está na linha B. O S é de imunidade subjetiva, prevista na linha C. E o O é de imunidade objetiva, prevista na linha D. E a linha E não está na nossa sorte, porque veio depois, por meio de emenda à Constituição em 2015, e por isso acaba não se encontrando aqui. Mas é extremamente fácil até de você se lembrar. Diz respeito à imunidade dos CDs e DVDs de cantores nacionais. Então, atenção para isso, mas a gente vai falar com mais cuidado, não se preocupe. Vamos para a primeira imunidade. A imunidade recíproca. Quando eu falo dessa imunidade recíproca,
O artigo 150, inciso 6, a linha A, já diz aqui para nós. É vedado aos entes federativos cobrar impostos um dos outros com relação à renda, patrimônio e serviços. Então, nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha A, não podem os entes federados cobrar impostos um dos outros com relação à renda, patrimônio e serviços. É por essa razão que não poderá a União, por exemplo, querer cobrar imposto sobre a renda auferida pelos municípios, auferida pelos estados do Distrito Federal, assim como os municípios também não poderão cobrar IPTU de imóveis em nome da União, em nome dos estados do Distrito Federal, e é claro que os estados do Distrito Federal também não poderão cobrar IPVA de carros em nome da União, em nome dos municípios, em razão dessa imunidade recíproca. Considerações que temos para fazer. Primeiro, que a imunidade é tão somente dos impostos. Então, veda aos entes federados cobrarem impostos um dos outros, mas eles poderão cobrar qualquer outra espécie tributária. A exemplo de taxas, contribuições de melhoria. Então, os entes federados só não poderão realmente cobrar impostos um dos outros, mas podem cobrar as demais espécies tributárias. Isso frequentemente cai como forma de pegadinha, porque você acaba memorizando que há essa imunidade recíproca, mas tem que se lembrar, a imunidade é tão somente para os impostos. Muitos até perguntam, falando o seguinte, ô Josi, mas se essa imunidade recíproca, ela até é considerada uma imunidade ontológica, como nós comentamos, e que ela já existiria independentemente de existir ou não a previsão no texto constitucional expressa, mas ela já existiria em razão de outros princípios previstos em nossa Constituição, como o princípio do Pacto Federativo, o princípio da capacidade contributiva. Será que eu não posso compreender que os entes federados não poderão cobrar qualquer tributo um dos outros, até pelo Pacto Federativo? Isso já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo chegou à conclusão de que, na verdade, não se afeta o poder de império do Estado quando há cobrança das demais espécies tributárias, porque são tributos considerados vinculados. Vinculados, lembram-se? São tributos que no momento em que eu pago o tributo, eu sei exatamente qual é a contraprestação estatal, como no caso da contribuição de melhoria. Por que você paga uma contribuição de melhoria que nós vamos estudar lá na frente? Nós pagamos as contribuições de melhoria porque eu estou frente a uma obra pública que decorreu em valorização imobiliária. Então, eu sei exatamente qual foi a contraprestação estatal, aquela obra pública que decorreu em valorização para o meu imóvel. Por isso, é chamado de tributo vinculado. Quando eu estou frente a um tributo vinculado, então não há violação ao poder de império do Estado. Por isso, permite-se que esses entes cobrem, sim, tributos um dos outros. Mas o imposto, como é considerado um tributo não vinculado, no momento que eu pago o imposto, eu não sei exatamente qual foi a contraprestação estatal. Eu sei que haverá contraprestação estatal, mas eu não sei dizer qual é essa contraprestação estatal. Então, quando se fala em cobrar imposto e que não sei dizer qual é a contraprestação estatal, isso sim pode ferir o poder de império, pode prejudicar o pacto federativo, e por isso, então, que os entes não podem cobrar impostos um dos outros, mas ressalta-se a possibilidade de cobrar as demais espécies tributárias. Segunda observação, é preciso que você visualize em sua Constituição que no artigo 150, inciso 6, a linha A, está escrito que é vedado aos entes federados cobrarem impostos um dos outros, mas veja, com relação à renda, patrimônio e serviços. Se eu faço a leitura isolada desse artigo 150, inciso 6, a linha A, eu tenho que dizer a vocês que os entes federados só não poderão realmente cobrar impostos um dos outros, mas impostos que possam incidir sobre a renda, patrimônio e serviço um dos outros. Só que hoje existem vários impostos
que não incidem necessariamente sobre renda, patrimônio e serviços. Quando eu falo de imposto sobre renda, serviços e patrimônio, já vem na ponta da língua imposto de renda, imposto sobre serviço ISS, imposto sobre patrimônio, o IPTU, o IPVA, o ITCMD, o ITBI. Mas há vários outros impostos que não necessariamente incidem, como eu lhe disse, sobre renda, patrimônio e serviço. E aí a pergunta que se faz: será que é possível a União exigir o imposto sobre importação do município? Caso o município realize uma importação, será que o município terá que recolher o imposto de importação para a União? Afinal de contas, o imposto de importação não é um imposto sobre renda, patrimônio ou serviço. Ele incide na importação. E como fica, então, essa situação? Também já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que chegou à conclusão que, em razão do poder de império, em razão do pacto federativo, então é realmente vedado aos entes federados cobrarem qualquer imposto um dos outros, com relação à renda, patrimônio e serviços e com relação a qualquer coisa. Então, não vai poder ser cobrado IOF, imposto sobre importação, imposto sobre exportação. Então, via de regra, os entes federados realmente não poderão cobrar nenhum imposto um do outro. Agora, em destaque. E quando se fala de imposto indireto? Conversamos já a respeito. O imposto indireto é aquele em que é possível repassar o encargo financeiro para o próximo da cadeia. Nós conversamos, vimos que 2 bons exemplos de impostos indiretos são justamente o IPI e o ICMS. Então, essa questão de ser imposto indireto, a pergunta que se faz é: permanece a imunidade dos entes federados? Porque até aqui eu sei o quê? Que o ente federado não pode cobrar um do outro impostos sobre renda, patrimônio e serviço. Acabei de falar para vocês que eles poderão cobrar qualquer outra espécie tributária um dos outros, menos impostos. E quando se fala de imposto, é imposto incidente ou não sobre renda, patrimônio e serviço. De modo que a regra é que realmente os entes federados terão imunidade de todos os impostos. Mas aí vem a pergunta: mas e se for um imposto indireto, em que é possível o repasse do encargo financeiro para o próximo da cadeia? Como é que fica? Permanece a imunidade ou não? Há muito também que tem-se essa discussão, sendo até que o Supremo teve um primeiro entendimento e depois reformou esse entendimento. O entendimento do Supremo é no seguinte sentido: quando o ente federado encontra-se na condição de contribuinte de direito, eu já te explico o que é, ele fará jus à imunidade, mesmo sendo o imposto indireto. Mas, quando o ente estiver na condição de contribuinte de fato, ele não fará jus à imunidade. Então, para quem quiser anotar, guarde lá. Contribuinte de direito, o ente federado, tem imunidade tributária. Contribuinte de fato, o ente federado, não tem imunidade tributária. Agora, Josi, o que é contribuinte de direito? O que é contribuinte de fato? Ou é só para eu decorar mesmo? Tá doido. Se você decorar até o dia da tua prova, esqueceu e vai dar ruim. Então, vem cá, vamos relembrar a questão do tributo indireto, em que há a possibilidade de ser repassado. E aí você vai ficar familiarizado a esses termos. Contribuinte de direito, contribuinte de fato, e então vai compreender e não vai precisar decorar. Veja, pegando o exemplo do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Trata-se realmente de um imposto indireto, é possível ser repassado para o próximo da cadeia, é o que geralmente acontece, é embutido no valor da mercadoria o quanto foi recolhido de IPI para a União, então traçando aqui uma cadeia desse imposto. Vou até fazer uma cadeia simples, vou colocar aqui que eu tenho um primeiro da cadeia, que é o industrial. Ele, ao realizar a industrialização do produto, resolve vender esse produto por R$100. Digamos que ele vai vender direto para o consumidor final. Eu disse que a minha cadeia era simples.
Quando ele vende para o consumidor final, ao ter realizado uma operação de industrialização de produto, haverá incidência do IPI. Digamos que seja 10%. Então, será recolhido 10% de IPI por uma base de 100. O primeiro recolheu, portanto, R$10 de IPI, certo? Como ele recolheu R$10 de IPI, a pergunta que se faz é: você acha que esse industrial não vai repassar esse valor no valor da mercadoria? Com certeza. Então, quando ele for vender essa mercadoria, que inicialmente ele pretendia vender por R$100, ele vai vender ao consumidor final por R$110. Ele vai repassar todo o IPI da cadeia para o próximo, que no caso aqui já é o consumidor final. Então, o consumidor final vai pagar nessa mercadoria a quantia de R$110. R$110 vai ser pago nessa mercadoria. Eu vou te perguntar, quem de verdade, quem de fato pagou o IPI dessa cadeia? Você concorda comigo que quem de fato pagou o IPI dessa cadeia foi o consumidor final? Sim, por quê? Porque a mercadoria seria apenas R$100, mas foi embutido no valor os R$10 de IPI. Como então o consumidor final, nesse caso, foi ele que pagou de fato esse IPI, ele é denominado na doutrina e jurisprudência de contribuinte de fato, porque de fato foi ele que pagou o IPI. Então eu tenho aqui aquele que suporta o encargo, denominado de contribuinte de fato. Mas aquele que praticou o fato gerador, no caso nosso industrial, ele é chamado de contribuinte de direito. Contribuinte de direito porque ele quem praticou o fato gerador. Então, eu coloco, mais uma vez, no quadro, esse primeiro, denominado de contribuinte de direito, porque ele praticou o fato gerador, certo? Agora, para falar sobre essa imunidade, vamos imaginar que o município foi quem realizou essa operação de industrialização. Então, veja, se o município ele realizou essa operação de industrialização, ele é denominado de contribuinte de direito, pois praticou o fato gerador do IPI. Aos olhos do Supremo, nesse caso, o ente federado faz jus à imunidade e não deverá recolher o IPI. Por quê? Porque o ente está na condição de contribuinte de direito. Ele quem praticou o fato gerador. Como foi ele quem praticou o fato gerador, ele tem imunidade, então o Supremo diz, você não precisa pagar o IPI. Maravilha. Mas, se o ente federado não estiver aqui na condição de contribuinte de direito, mas estiver na condição de contribuinte de fato, digamos que foi o município quem comprou esse produto industrializado. E, como ele comprou o produto industrializado, junto com o valor da mercadoria foi também o valor do IPI, ele é, então, chamado de contribuinte de fato. Mas será que o município poderia alegar, eu não vou pagar 110 nessa mercadoria, só vou pagar 100, porque eu tenho imunidade tributária, então não vou pagar 110, não. O Supremo diz que não pode. Que nesse caso, em que ele está como contribuinte de fato, ele não pode alegar a sua imunidade. Não tem como ele dizer que vai pagar menos porque faz jus a uma imunidade. Ele tem que pagar o preço. Aliás, o Supremo diz exatamente isso. Ele terá, sim, que pagar o preço. Ah, mas junto com o preço foi o tributo. Não interessa. Ele está pagando o preço. Ah, mas foi embutido. Não interessa. Por isso, a conclusão é, na tributação indireta, quando o ente federado estiver na condição de contribuinte de direito, ele tem imunidade tributária. Quando ele estiver na condição de contribuinte de fato, que ele suportou aquele encargo, ele não faz jus à imunidade. Então, ele tem que pagar o preço. Não importa se junto com o preço foi o tributo, ele vai pagar o preço. Ok? Então, mais uma consideração extremamente importante aqui, considerando a imunidade recíproca. Outras considerações mais. Vamos falar sobre casos já bem discutidos, que gerou polêmica e por isso sempre aparece em provas de concurso. Nós tivemos a questão dos cartórios, dos cartorários.
se eles faziam jus ou não à imunidade tributária. Por quê? Porque eles alegam que, por prestarem serviços públicos, eles fazem jus à imunidade e, por isso, não devem recolher o ISS. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que eles exercem realmente um serviço público por delegação, mas como eles têm intuito lucrativo, eles terão que pagar os impostos. Não há imunidade para os cartorários. Então, já temos mais um destaque. Cartorário não tem imunidade, vai ter que recolher ISS. Por quê? Porque em que pese ele prestar um serviço público, na verdade, como tem intuito lucrativo, ele vai ter que recolher os impostos. Não fará jus à imunidade tributária. Que mais que eu tenho que saber sobre a imunidade recíproca? Bom, essa imunidade recíproca que veda aos entes federados cobrar impostos um dos outros com relação à renda, patrimônio e serviço, ela, nos termos do artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, ela será extensiva para mais duas pessoas, quais sejam as autarquias e fundações públicas. Então, repito, nos termos do artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, as autarquias e fundações públicas gozam também de imunidade tributária. Mas, para as autarquias e fundações públicas fazerem jus à imunidade, ou seja, não terem que pagar impostos, terão que cumprir 4 requisitos. Quais sejam? Primeiro requisito: que cumpram as suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Então, vem, primeiro requisito para a autarquia e fundação pública fazer jus à imunidade é que cumpram suas finalidades essenciais ou qualquer uma delas decorrentes. Segundo requisito, devem ser instituídas e mantidas pelo poder público. Então, esse é o segundo requisito. Deverão ser instituídas e mantidas pelo poder público. Terceiro requisito, não podem cobrar preço e nem tarifa. Então, terceiro requisito, não cobrar preço e nem tarifa. E quarto e último requisito, não entrar na concorrência privada. Esses são, portanto, os 4 requisitos que deverão ser atendidos pelas autarquias e fundações públicas para fazerem jus à imunidade tributária. De modo que, se não atenderem a esses requisitos, elas não terão imunidade tributária. A pergunta que se faz: Josi, e com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, elas também têm imunidade tributária? Bom, o que acontece é que, pela Constituição Federal, não. A Constituição Federal realmente prevê imunidade para as autarquias e fundações públicas. Mas o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que inúmeras empresas públicas e sociedades de economia mista fazem jus à imunidade tributária, mas desde que prestem serviço público. Então, prestem serviço público de caráter obrigatório em forma de monopólio. Como assim, Josi? Vamos por partes. Então, veja, destaque: empresas públicas e sociedades de economia mista, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e caiu no exercício de 2018 uma questão elaborada pela banca do CESP, bem nesse sentido. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas fazem jus à imunidade tributária. Sim, desde que prestem um serviço público de caráter obrigatório em forma de monopólio. Então, esse é o entendimento do Supremo. Logo, está errado dizer que as empresas públicas e sociedades de economia mista sempre terão imunidade. Está errado, porque isso não vem da Constituição, isso vem de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, mas também está errado dizer que uma empresa pública e uma sociedade de economia mista nunca podem ter imunidade, porque, por vezes, o Supremo tem sim reconhecido imunidade para inúmeras empresas públicas e inúmeras sociedades de economia mista. A exemplo da ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. A ECT já tem uma imunidade reconhecida desde 2004,
E é uma empresa pública que presta realmente um serviço público de caráter obrigatório em forma de monopólio. Então, desde 2004 é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade das empresas públicas quanto a ECT, Correios e Telégrafos. E mais recentemente, em 2013, mais uma vez foi levada ao Poder Judiciário a questão da ECT, se tem imunidade ou não. Mas aí você vai dizer, ué, mas por quê? Já não tinha transitado em julgado? Não estava tudo certo? Sim, mas quando foi levado ao crivo do Poder Judiciário para dizer se a ECT, que é empresa pública, teria ou não imunidade tributária, naquele momento, analisou-se tão somente quanto às atividades preponderantes do Correio. E hoje, como você sabe, os Correios prestam diversas atividades que não são necessariamente postais. Há outras atividades ali que são, digamos, acessórias, mas que muitas vezes assemelham-se à atividade de um banco, pois os Correios realizam protesto, realizam cobrança de conta, realizam ali a possibilidade de pagar conta no Correio. E por essa razão, os municípios passaram a exigir o ISS sobre essas atividades não postais desenvolvidas pelos Correios. E por isso foi novamente para análise do Supremo Tribunal Federal, para o Supremo dizer, mas e aí? Essas atividades não postais fazem ou não fazem jus à imunidade? E eu fiquei até preocupada com o resultado, mas sabiamente o Supremo reconheceu que mesmo essas atividades que não são postais, elas são essenciais para manter o custo do correio para que realize a sua atividade principal, que são as atividades postais. E por isso, o Supremo reconheceu que a imunidade prevalece para o correio, tanto sobre as suas atividades postais, como também para as atividades que não são postais. Então, os Correios hoje têm imunidade de tudo, não vão pagar impostos. E também, à época, uma discussão contrária a essa imunidade foi no sentido de que, será que eles não estariam traçando uma concorrência aqui com as instituições financeiras e aquelas que pagam os impostos normalmente? Até porque, em muitas cidades, a gente acaba pagando mais conta em correio. Mas o Supremo disse, olha, considerando justamente que tem cidade que nem mais instituição financeira tem e que as contas são só pagas nos correios, então eu não vejo aqui que se falar em concorrência e, portanto, mantém o direito de imunidade. Logo, o correio não vai pagar imposto nem sobre suas atividades postais e nem sobre essas atividades não postais. Correio tem imunidade de tudo. E é engraçado que todo mundo tenta tirar a imunidade do correio. Outra questão que envolve a imunidade do correio é o fator do correio cobrar por exercer essa atividade. E o Supremo disse, meu Deus, eles cobram, mas não têm a finalidade lucrativa. Cobram para poder realizar a sua atividade. Então, mantém-se a imunidade dos Correios. Então, o Correio é empresa pública e tem já reconhecimento pelo Supremo que faz jus realmente à imunidade. Outra empresa pública que teve a sua imunidade reconhecida pelo Supremo é a Infraero. Em 2007, o Supremo reconheceu que a Infraero presta um serviço público de caráter obrigatório em forma de monopólio, então mantém-se a sua imunidade. Também em 2007, foi reconhecida a imunidade de uma sociedade de economia mista denominada de CAERJ, que volta e meia aparece nas provas de concurso. A CAERJ é a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia. E, por prestar um serviço público de caráter obrigatório em forma de monopólio, o Supremo reconheceu a sua imunidade. Então, sempre temos que estar atentos aos informativos para sabermos o que o Supremo tem reconhecido de imunidade ou não para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Já teve o reconhecimento de imunidade da Casa das Moedas. Então, salvo engano, o Supremo reconheceu essa imunidade em 2018. E eu falei da Infraero foi em 2007, né? E a CAERJ também, em 2007. E a Casa da Moeda foi em 2017, 2018, que foi reconhecida a sua imunidade. Outro aspecto que eu já vi cair em banca do CESP foi quanto
aos cônsuls, se também fazem jus à imunidade. E há, na verdade, um tratado em que permanece dizendo que eles não vão pagar os impostos. Então, os órgãos consulares têm imunidade tributária em razão de um tratado e que o Supremo reconheceu como imunidade. E a banca do CESP cobrou exatamente essa questão e considerou como correta a assertiva que dizia tratar-se de imunidade tributária. Então, há inúmeras questões envolvendo aqui, já de imediato, essa primeira imunidade que nós estamos falando, que é a imunidade recíproca. Tem mais coisa para se falar? Tem, com certeza. Venha comigo lá para o nosso segundo bloco, não saia daí, para analisarmos mais algumas questões e principalmente uma decisão do Supremo proferida no início de 2018 e que, de certa forma, tem causado aí um certo alvoroço entre os doutrinadores e que, por isso, pode sim cair na sua prova de concurso. Estou te esperando no nosso segundo bloco.